Após a descoberta do Brasil, inúmeras foram as expedições portuguesas aqui chegadas. Numa delas estava o ilustre João Ramalho, que não se encantou apenas com as belezas dos nossos litorais, não, mas também com a ilustre Índia Bartira. Porém, a bela selvagem era filha do ilustre e temido cacique Tibiriçá. E após praticar vários atos de bravura, o intrépido lusitano se casou com a doce Índia, passando a morar próximo à taba de seu sogro. E foi dali que João Ramalho partiu com sua gente para fundar no dia 8 de abril de 1553 a vila de Santo André da Borda do Campo, que mais tarde receberia o nome de São Bernardo do Campo. Em 1878, outro tipo de gente também desembarcava em São Bernardo. Era o início da imigração. Tinha o Príncipe Humberto, que era um navio que transitava trazendo imigrante, né? Um deles era o Príncipe Humberto, né? E hoje em dia deu nome, né? Algumas coisas sobre Bernardo. Tem, por exemplo, a Rua Príncipe Humberto, hospital. Com a imigração, houve maior ocupação do território, que assistiu sucessivamente à chegada dos alemães, austríacos, polacos e da italianada de sangue quente. Que são os D'Alessio, os Corradi, os Marotti, os Grotti. Com a proclamação da República, as fazendas beneditinas foram desapropriadas e transformadas em colônias doadas ou vendidas aos imigrantes italianos. As fazendas foram divididas em linhas e nós podemos ver aqui logo à frente a antiga colônia do Sabatini, onde está erguido hoje o pronto-socorro municipal. Esse pronto-socorro central atendia apenas adultos. Posteriormente, com o trabalho do Dr. João Francisco Gabriel, um pediatra, ele conseguiu transformar parte do pronto-socorro adulto em pronto-socorro infantil. Eles vieram, meus bisavós, disseram quando eles vieram que tudo era mato, né? Era imigrante, esses terrenos foi tudo doado para eles. A primeira escritura que foi feita do sítio aqui, o meu pai que fez a primeira escritura, que não tinha nem escritura, nada. Olha, aqui estão minha bisavó e o meu bisavô. Ele se chamava José Pissetti e ela Benvenuta Bolini. E eles vieram de Poggio-Rusco, uma região do norte da Itália, vizinha a Mantova, e saíram de lá em 8 de dezembro de 1877. E chegaram aqui no princípio de 1878. Quer dizer que nós já temos mais de 120 anos de São Bernardo, e o que eu te falei que é muito característico e que é uma coisa que cala muito fundo na emoção, no emocional da gente, é que nós estamos nessa rua desde que eles compraram o lote do núcleo colonial, que foi em março de 1878. E eles tinham um amigo que tinha vindo para São Bernardo em 1875, mais ou menos, e que se correspondia com eles por carta e contava que aqui existia uma mata maravilhosa, que tinha muita lenha, que eles faziam carvão, que eles faziam carroças e que já tinha alguns italianos nessa região que eu suponho que seja as colônias. Mas a imigração não parou por aí, não. Anos depois, foi a vez do Oriente. E os japoneses inauguraram a colônia Mizuru. Como é que chegou aqui no Brasil, eu não sei, porque meus pais que trouxeram com 2 anos de idade, não sei. Em São Bernardo, no ano de 1935, que chegamos aqui, né? Que meus pais compraram aqui, eu vim aqui. Foi o ano de fundação da colônia Mizuru, né? Só queria ressaltar a ideia que o pessoal, os fundadores, os pioneiros tiveram, a preocupação de dar educação às crianças. O fato de virem para cá foi mais em função
da proximidade de São Paulo para dar mais oportunidade para as crianças estudarem. A convivência com os italianos só poderia mesmo dar em festa regada a muito vinho e ofurô. Por incrível que pareça, na minha classe só tinha eu de japonês, um filho de japonês. Bom, o problema em casa ou aqui dentro do Mizuho, a gente conversava praticamente em japonês. Ia lá, tinha que ser em português. Hoje já é diferente, né? Naquele tempo realmente falava japonês como se fosse uma língua pátria mesmo, né? E aprendia o português quando começava a frequentar a escola. A gente vivia tudo junto, né? Pelo menos no Demarque, eu cheguei a participar do furô ali e tudo tal, junto com ele. A gente comia na casa dele, eles comiam na nossa casa. Até eu lembro na época em 41, 42, quando começou a guerra, 40. E o que a japonesada sofria, os italianos também, né? Quinta coluna e não sei o quê. E tal, a japonesada passou um bocado. E ainda existia os velhos que dedicava, plantava verdura, uvas e fazia vinho. A gente ia sempre comprar vinho e depois ele deixava tomar um copo de vinho assim, né? Ao chegarem em São Bernardo, os imigrantes eram devidamente instalados no casarão do Alferes Bonilha, de onde eram encaminhados para os núcleos coloniais implantados na região. E esse casarão ficava exatamente onde é a Praça Lauro Gomes agora, esquina da Marechal Deodoro com a Tenente Salles. A família ficava hospedada ali nesse prédio, que era do governo, para depois então serem destinadas para suas propriedades, doadas pelo governo brasileiro, de acordo com acordos internacionais que foram feitos na ocasião com a Itália, né? E fotografei, você pega, olha na parede, aquela lá. Dá para ver a marca de um relógio. Tinha coisa antiga, é tudo arroeira, madeira. Arroeira, tinha jacarandá, tinha madeiras impressionantes. Como não poderia deixar de ser, a imigração contribuiu para uma maior exploração agrícola. Tanto que em 1886, São Bernardo já produzia, além do carvão, verduras, milho, frutas e a famosa batata. Não, eu não tenho certeza. Eu, assim, nunca me perguntei isso. Eu acredito que seja porque, eventualmente, se cultivava batatas. Acredito. Posso estar errado, né? Devo estar. Não era bairro Assunção, não existia bairro Assunção. Falava assim, vamos ter lá nos batateiros. Lá onde existe hoje todos os restaurantes lá, era chamado Terra dos Batateiros. Havia uma rivalidade muito grande entre Santo André e São Bernardo, entendeu? Nosso apelido aqui de São Bernardo, nós éramos os batateiros, né? Correto. Foi o apelido que o pessoal de Santo André deu para nós, porque aqui o pessoal plantava batata, e nós botamos o apelido deles de ceboleiro. Deu origem à rivalidade dos times de futebol, 1º de Maio e Corinthians, entendeu? Corinthians dele lá. Então, quando havia, e era tudo de ônibus, carroça que vinha para cá e tal, era na base de batata que voava, não era ovo, não era batata que voava, né? Então, batateiro e ceboleiro. Nós jogávamos batata e eles jogavam cebola para nós, né? Não ficamos sabendo se eles plantavam cebola. Tinha Nós botamos cebola para não ficar por trás. Existia uma grande rivalidade entre São Bernardo e Santo André. Verdade. Porém, no início do século XX, a cidade partia para os ramos moveleiro e têxtil. Destaque para as tecelagens Elne, Matarazzo e para a fábrica de móveis de João Basso, a primeira da cidade. Mas em 1923, houve a desapropriação das terras baixas pela extinta Light para a construção da represa Billings, obrigando os moradores a recomeçarem nas terras altas, hoje conhecidas como Riacho Grande.
A minha casa era aí, ó. Aí não tem a represa, lá no meio da represa aí, ó. Eu nasci aí. Sim, ali tinha um rio. Tinha um rio que a gente pegava água para beber, né? Tipo, água para beber, para tomar banho, para fazer comida, né? Ali tinha um rio, passa o rio ali. E ali ele entra ali no Rio Pequeno, que é o Rio Pequeno que vem de lá do Rio Grande da Serra. De lá do Rio Grande da Serra ele desce por ali, passa na ponte ali, né? E esse daqui era um rio que embocava naquele rio lá no Rio Pequeno. E dali ele ia embora, né? E lá se cruzava com o Rio Grande, e lá ele saía lá na pedreira, entrava no Pinheiro lá. Mas sabe por que se chamava Rio Pequeno? Porque aquele lá chamava Rio Grande. Lá a cidadezinha lá também era Rio Grande, não era Riacho Grande, era Rio Grande. Então, como lá depois ia Rio Grande da Serra, para não fazer confusão, então puseram o nome de Riacho Grande. A senhora tinha uns quase 15 anos, então, quando subiu a represa? É, acho que por aí, porque nós era tudo menina nova, né? Moça nova. E a represa vinha subindo, precisou fazer essa casa aqui tudo às pressas. Todo mundo, não é só aqui não. Era nos Tinco também, todo bairro aqui, né? Não era bairro muita gente não. Tinha pouca casa, mas precisou todo mundo mudar. Começou em 1926, os engenheiros, eu não sei como se diz, conforme a altura o que a represa ocupava, né? Então ali tinham que, por exemplo, tiraram a cidade do Riacho Grande lá de baixo, tiveram que pôr lá em cima. Tinha uns que moravam na beira d'água e a água ia tomar conta da casa, mas ele era teimoso, não queria sair, né? João Mendes. João Mendes. Então aí a água começou a encher, ele bravo. Eu daqui não saio. Ela quer que eu saia daqui, mas eu não saio. Aí foi que a água, depois não tinha mais nem jeito do carro chegar lá, caminhão, nada, né? Aí ele me chamou, eu trabalhava com barco, aí cheguei, amarrei o barco na beirada da janela dele assim. Aí pusemos a mudança dele dentro do barco, aí trouxemos aqui no Lago Azul. Aí ele tinha feito uma casa aqui, trouxe aí no Lago Azul. Ele era teimoso, não queria sair. A última a sair da... A última. Nossa. Foi o último a sair, desocupar a casa lá. E aqui o senhor fabricava carvão? Aqui fabricava carvão. Aqui era só fabricante de carvão. Todo mundo. A partir desde lá de cima da Mairinque, lá para lá do Curucutu, até para lá do Rio Grande da Serra, toda essa parte, era tudo carvoeiro. Tudo italiano que fazia carvão. Em 1945 aí comecei a trabalhar na represa, no batalhão. De 45 até 63. Como é que era? Quando encheu a represa ainda tinha os batelões? Tinha. E onde vocês traziam essas toalhas? Lá do Curucutu, barragem, pra cima da balsa, tudo lá. E trazia para onde? Trazia na prainha aqui. Aqui não, era um porto aqui embaixo. Descarregava aqui na prainha. Era um porto aqui embaixo. Que vinha de lá, passava ali, e a lenha, o carvão, ela era tudo encostado aqui. Tudo aqui, que aqui era fundo, e o barco podia trancar aqui, né? Eles vinham de lá de cima, trancavam aqui, aqui tinha uma estrada, que vinha de lá, passava aqui, eles aqui carregavam a lenha e o carvão para São Bernardo, para São Paulo, onde que tinha o destino, né? E aqui era o porto. Quem me ensinava a ler e escrever foi a minha falecida mãe. Ela tinha estudos para ser professora. Então o que ela me ensinava italiano, né? Então eu aprendi em italiano. Aí depois eu tive que virar. Tive que me virar para virar em português. Meio atrapalhado, mas tá, quebrar o galho. E como é que o senhor fez para aprender a falar em português? Ali é difícil, porque aqui praticamente só conversava com italiano. Filho de italiano era a mesma coisa que italiano, só falava italiano.
Não tinha dizer que falasse português, não tinha. Era só italiano, era com meu pai, era com meus irmãos, era com meus primos, era com meus tios, minhas tias, tudo que morava por aqui, tudo que não eram eles, parentes, eram outros italianos. Todos os casamentos que foi feito, que saiu que teve aqui no bairro dos Fincos, da família Fincos, do Bisoninho, foi feito tudo nessa casa aqui, a festa do casamento. Festa de colônia é diferente. É diferente. Não é igual festa de cidade. Festa de colônia tem salão de baile. O salão de baile que eles fazem, o pessoal é mais unido e são da roça. Tem sanfoneiro. Eles gostam de baile de sanfona e faz na tuia do café, faz no barracão. Uma poeira. Quarta, quinta-feira. Tem muita diferença. Começa uma semana antes de fazer a festa, porque vai ter o casamento. Os macarrão, os capeletes. É diferente, né? Tem que roubar galinha. Eles vão pegar dos outros para fazer. Janta, meu Deus do céu. Às vezes quando eu casava de manhã era almoço, então matava aquele monte de frango, nossa, era limpar frango até não querer mais. Então a festa era antes. Era antes, começava uma semana antes. Era motivo de festa, né? Era festa, por isso que era diferente, porque não era no dia, eles faziam a festa uma semana antes. A senhora tem saudade da época da... Bastante. Eu sempre falo, tenho muita saudade, né, compadre? Eu tenho também saudade. Tempo. Nossa. Ah, eu também tenho. Se pudesse voltar atrás tudo de novo, tá. Melhor do que hoje, né? Devia ser Meu melhor, Deus. não Se tinha tanta voltasse aquele violência, tempo, era muito melhor que agora. Eu sou gaúcho. Rio Grande, né? Sou gaúcho. Em 1924, próximo à represa, a culinária italiana de São Bernardo entrava para a história com uma receita muito simples, mas com o cheirinho que atraía gente até de São Paulo. Parece que tem a família de alguém que tá metida no meio do frango com polenta. Não, primeiro foi o Tolotti, né? Primeiro frango com polenta, foi o Tolotti. O frango com polenta ficou conhecido como que o pessoal do 24, em 1924, teve a Revolução lá em Ipiranga, em São Paulo, e eles vieram se esconder aqui na casa dos amigos, aí ficaram aí. Tudo foram embora na semana seguinte, foram para São Paulo, falaram do negócio, semana seguinte já veio família, já veio todo mundo aí, né, na casa da nona, não era comércio ainda, né, era uma casa particular aí, né. E daí começou aquele tradicional frango com polenta, por causa que eles vinham e minha mãe fazia frango com polenta, né, que a polenta era o prato do dia. Quem não sabia fazer a comida não era arroz e feijão, era a polenta com frango, polenta com queijo, com tudo, com formaggio. Primeiro para comércio mesmo foi o Tolotti. Polenta frita, polenta brostolada. Sabe o que é a polenta brostolada? É feito na chapa fogão a lenha, aquela chapa quente, então assava a polenta, era a polenta brostolada. Não, eles tinham antes, né? Era na casa deles particular e tal. Mas depois começou o comércio, construíram uma casa lá. Eles faziam todos os casamentos, todos os que tinham aqui. Mas a maioria do cliente era capital, né? O pessoal vinha de São Paulo para comer o frango com polenta. O pessoal de volta aí, os Batistini, os Moraes, todo mundo começou com aquilo lá, né? Então, eles faziam, todo mundo depois daí, uns tempos, já todo mundo estava fazendo, né, o frango com polenta. Em casa, sempre em casas particulares, né? Sempre assim. O restaurante São Judas? Ali era uma represa ali naquele tempo, em 1941. Tinha moinho de fubá, do Nucci Demarque. Do André Demarque, né? O André Demarque, já era Nucci, avô do Walter. Avô do Walter, que foi prefeito. E ali meu pai fez um barco, uma ocasião, e nós cantando tudo italiano, com bateria, com luz, assim, ó. Que eles não sabiam cantar italiano, os Demarque lá. Nós, toda a família nossa, dos Meneghetti lá, tudo cantando, a hora que nós chegamos lá, rapaz, era vinho, polenta e coisa, nossa senhora. E tinha uma corrente, que eu tenho ela ainda, é uma corrente com os anéis assim, que veio da Itália, e os tachos de cobre. Então a minha falecida mãe fazia a polenta lá. Era pendurada assim no cantinho do fogão, um quadrado lá, pendurado aquele tacho, ia pondo lá até
Cortar era cortada com... Antes, você vai fazer uma cruz, assim, que eles eram muito... Família Demarque, muito religiosa, né? Católica. Então fazia uma cruz assim e depois começava a mexer, né? Aí virava a polenta lá e pegava um carretel de linha e cortava assim, com a linha. Não podia, a polenta era... E daí era o ponto certo, né? Era o ponto certo. Depois jogava em cima da tábua, né, que fala, né? E com o barbante cortava. Tudo em fatia assim, não era cortada, é com faca. Hoje já é feita mais com... Tem aí uma maquininha que faz, a máquina cortada à mão, né? Mas antigamente era na linha mesmo. Comia aquela polenta, quase nem fritava a polenta, que é o jeito que é hoje, né? Era só fazer, virar e comer, quente mesmo, né? Com aquele molho, né? Aquele tocho do frango ao molho. Em 1947, o governador Adhemar de Barros inaugurou a primeira pista da Via Anchieta. São Bernardo seguiu sua tradição de elo de ligação entre o litoral e a capital. Dessa maneira, acolheu novos e pitorescos moradores. Está procurando o seu João Antônio Leite. Não conheço, não. O seu João Bueiro. Ali, ele mora ali, ó. Vamos lá que eu vou levar ele lá. É que ninguém conhece ele por esse nome. Ele foi o antigo boieiro do pessoal construir a Anchieta. Ele tem o apelido de João Boieiro. Depois do Fusca, a outra casa, depois daquelas caixas de luz, a casa dele. Tá legal. É um dos campeões nossos, né? Como é que é? Candangos. Abrir estradas é fazer circular o progresso. Os veículos são os glóbulos vermelhos, as estradas são artérias para circular o sangue de um estado e de um país. Seu Gil! Será que todo mundo conhece ele como João Antônio Leite? João Antônio Leite não. Só vai conhecer como... Agora você falar João Boeiro, todo mundo conhece. Não é feio. É seu João Antônio Leite. É seu João Boeiro. João Antônio Leite eu conheço. Então a gente veio procurar sobrevivente, eu era pequenininho. Veio primeiro o meu padrasto, arrumou serviço na Anchieta, para trabalhar na Anchieta, né? Começou a trabalhar na Anchieta, aí foi buscar nós. Foi buscar o resto da família lá no interior de São Paulo, em Votuporanga, perto de Santa Fé do Sul. Aí nós viemos de imigração, que antigamente quando sabia que tinha uma família, eles davam o passe gratuito, você vinha. Aí você vinha aqui para São Paulo e se engatava trabalhando na Anchieta. Aí você ia diretamente para Cubatão fazer exame de malária. Sabe, se tinha, né? Aí fazia o exame aí designava o local que você ia trabalhar. Aí eu vim trabalhar no Ar da Serra, aqui em cima, no costeiro ali. Aí o senhor começou a trazer a boia? Aí construindo a Anchieta e construindo a boia? Lá eu trabalhava na pedreira. Eu era auxiliar, carregava ferramentas, essas coisas para levar para a ferraria, para os ferreiros apontar. E carregava as marmitas. Então era um pau com os preguinhos, carneirãozinho pendurado, e eu descia a cerca no ombro e descia. Levava lá na turma. Então todo mundo almoçava, aí eu pegava os carneirãozinhos, colocava tudo de outro, naquele pauzinho, aí voltava novamente, deixava nas casas e levava o café. Aí eu pegava aquele embornazinho, pendurado de lá, com a garrafinha de café e botava de novo. Isso é João Boeiro? Eu fiquei como João Boeiro e continua. Quem que é aquele ali? Apresenta aquele ali pra gente. Qual? Esse é o Ferrugem. Esse é o Ferrugem. Esse aqui é o famoso João Boeiro? É, esse é o Ferrugem. Carregador de boia nossa aí, ó. Eu, quando comecei a trabalhar, eu olhei bem pro meu pai e falei, ô pai, o senhor tá ficando doido não? Essa turma tá ficando doido não? Cavando barranco aqui para a carrocinha levar para lá, jogar lá no aterro, levar para lá. Para que é isso?
Aqui vai passar uma grande estrada. Uma grande estrada. Olha que estrada que é. Estrada num lugar desse aqui, justamente essa foto que está aí da jornal. Né? Acampamento do DER. Não era favela do DER, que não existe favela do DER. Foram os primeiros barracos que foi feito dentro de São Bernardo. Hoje se fala alojamento, né? Mas era acampamento, onde acampavam as pessoas, iam seguindo a estrada e então eles iam seguindo. Então não existia favela. E não existia barraco. Tinha os barracões dos colonizadores para guardar material, essas coisas, nos afazeres deles, né? Mas barraco de madeira não tinha, foi os primeiros barracos paralelos da Via Anchieta. Eu tenho o documento todinho da Via Anchieta. Essas madeiras as mesmas. Esse terraço era de fora a fora, todas as casas foram feitas assim. Então a gente vai adquirindo alguma coisa, como era 3x3, então se tornava pequeno. Então a gente vai adquirindo alguma coisa e a gente aumentou a casa para cá, né? E você pode ver que as casas são as mesmas. A minha é conservada porque eu conservo, né? E muitas casas foram editoriadas. Então eu cobrei da prefeitura e cobrei do CDU que restava 3 do tipo que o DER fez. Isso aí, foi feito 220 casas, moradores. Foi a ritmo acelerado. Foi a ritmo acelerado, para a Anchieta passava assim, minha casa era assim. Eu tenho fotografia, tem tudo. Mas para tirar a fileira de barraco paralela da Anchieta, então passava os homens de colorinho branco, via aquilo lá, então continuava até hoje, né? Não ficava bem para eles, né? Então ele deu pressa de fazer isso aí. Remover. Aí removeu todo mundo e trouxe para cá? Trouxe para cá, né? Aí então arrumaram na época o governador, era Lucas Nogueira Garcês, né? Não sei se o Amador contou isso. E ele, com o secretário, né, do Estado, e o presidente do NPS, que era IAPI antigamente, né? Entraram em conversação e ele adquiriu essa área emprestada, era 65 mil metros. Isso aqui era uma chácara antiga. Em 1949, teve início as obras da Companhia Veracruz, um marco na indústria cinematográfica brasileira. A Veracruz foi um acontecimento assim, muito importante para São Bernardo, porque o cinema é uma coisa que extasiava, né? E saber que aqui iam ser feitos filmes nacionais e tudo aquilo. Eu entrei aqui porque o atraso estava meio fracasso, né? Aí eu fiquei em casa um mês mais ou menos. Aí falaram, a Veracruz está pegando, você não quer ir lá? Aí eu falei, vou, gente. A melhor coisa que vocês me falaram foi isso agora, porque eu tenho que trabalhar mesmo, né? Eu tenho que dar conta dos meus filhos estudados, tudo que eu quero que eles cresçam e dar valor em mim, né? Não, tem coisa infinita que eu posso contar aqui. Eu passei toda a minha juventude. Entrei em 49 em Caiçara e saí em 73, depois que o Walter Cury fechou a Veracruz. A Veracruz fazia um cinema considerado verdadeiro, que teve empatia de crítica e público. Olha, eu ganhei 10 prêmios governador do estado, 8 prêmios Cidade de São Paulo, 4 Saci, 2 prêmios da Associação dos Críticos de Cinema do Rio de Janeiro, Briter Internacional, medalha de ouro em Livorno, na Itália. Eu não sei se tem mais algum, acho que esqueci ou não. Ah, Cidade de São Paulo, são 26 prêmios, pronto, acabou. Aí está lá, está tudo lá pendurado. Agora tem uma coisa, prêmio não enche barriga. Os filmes eram mais importantes porque tinha aqueles artistas todos famosos, né? O Anselmo Duarte, a Eliane Lage. Descobriram aqui em São Bernardo a Marisa Prado, que não é o nome dela, é o nome artístico, né? E tinha grandes diretores italianos. Quando
eles filmavam, todo mundo ia ver, porque imagine ver, conhecer esses artistas e tudo, era uma coisa muito importante para São Bernardo. E nós ficávamos muito orgulhosos dos filmes terem saído daqui, porque eram filmes muito bons. Olha, tem na ripresa que foi feita o filme A Ravina. Eu cheguei a assistir a filmagem na Igreja Matriz, bem antes ele fazia a torre ali, o Mazzaropi também fazendo um filme, não me lembro se era a Tristeza dos Teus do Jeca, não. Ele tinha uma caminhonetezinha, tinha um cachorro em cima e fazia mudanças. E teve um casamento dele com uma cantora famosa, aí eu não me lembro o nome dela. E eu fiquei assistindo lá na sacristia o casamento dele lá. Esse aqui fiz o maior cenário da minha vida. Aqui fiz a Ravina, tudo, luz apagada, fiz com infinidade. E essa piscina que eu falei para vocês, que é da uma certa Lucrécia, foi feita para o filme do Kurt Siodmak. Você repara bem que aqui eu fiz a cabine subáquea para filmar debaixo da água. Ninguém está sabendo disso. Esse espaço aqui. Dias e noite nesses estúdios. Lembro o dia que foi levantar essas tesouras. O trabalho que deu, uma obra-prima da carpintaria. Eu só tirei fotografia dentro da Veracruz do cachorro. Não podia. Cenas, quando estavam fazendo cenas, tudo, eu tinha que deixar a máquina fora. Eu fotografei artista da Veracruz no Binder, no restaurante Binder. Lá sim, lá eu tinha liberdade de fotografar, eu fotografei Aí, isso aí foi no Binder. Eva Vilma e João Herbert. Para acabar o filme foi feito aqui. Aí os cangaceiros queriam matar e brigar, lá os cangaceiros queriam... Desculpe. E aí ele marcou a hora dele desatirar. Tá vendo lá aquele pé de pau? Daqui lá vai umas 400 braças. Ele falou, então você quer morrer, né? Então você, 10 metros você anda, dou 10 metros para você andar. Você vai indo, andando no seu passo natural. Correndo não. Porque homem não corre. Ninguém lhe atira até passar pela sombra do pé de pau. Quando ele foi contando, deu os 10 metros, o cangaceiro meteu fogo nele. Ele caiu, tinha o reguinho que passava água aí dentro, passava lá embaixo. Ele pegou e ele foi caminhando, caiu perto do reguinho. Aí ele falou assim, aqui eu me nasci, aqui eu me criei e aqui eu morrerei. Apertou a areia na mão assim. Não vou. Não posso ir. Nasci aqui. Vou morrer aqui. Olha a terra. Olha a terra do meu sertão. Foi tão chique, tinha gente que chorou até de ver, viu? Até a República, São Bernardo ficou submetido ao governo da cidade de São Paulo. Mas em 1890 foi instalado o município de São Bernardo, que compreendia todo o ABC. Os prefeitos variavam. Às vezes era de São Bernardo, às vezes era de Santo André, às vezes era de Ribeirão Pires. Nós mesmo aqui em São Bernardo tivemos na ocasião como prefeito o Armando Sete, que foi ao tempo dele, né, que foi macadamizada toda a Marechal Deodoro. Nesse período, ele foi prefeito de São Bernardo, Santo André, São Caetano. Ele não foi prefeito só de São Bernardo. Ele me ensinou uma coisa, que São Bernardo, da Borda do Campo, era a maior cidade do mundo. E eu acho que tinha um tom de profecia no que ele falava. Mas, depois, com a eleição do Ademar de Barros,
Não era eleição, ele foi nomeado governador, porque nós estávamos na ditadura, né? Ele foi nomeado governador do estado, e então ele cassou o município de São Bernardo e criou em seu lugar o município de Santo André. Então Santo André passou a ser a sede do grande ABC como sede de município, né? Nós perdemos então a nossa autonomia. Santo André tinha progredido muito por causa que a estrada de ferro trouxe muito progresso para Santo André, né? Então nós passamos a ser comarca de lá, né? E aí durante uns anos aquilo doía na nossa alma, né? Porque São Bernardo tinha sido o núcleo colonial. Alguns são-bernardenses, amantes desta terra, começaram a se mobilizar para que o município voltasse a ser um município e não apenas uma vila de Santo André. E nesse trabalho apareceram as pessoas gradas, principalmente do senhor Armando Sete. E também quem entrou muito nesse trabalho foi o padre Jerônimo Ângeli. E pusemos à frente, então, o Wallace Simonsen. Wallace foi um lutador, era um homem de dinheiro, que tinha os imóveis aqui, entendeu? Então foi um homem que nós chegamos para poder obter a emancipação de São Bernardo. A Teresa Delta foi casada com Maurício Caetano de Castro e veio morar em São Bernardo porque ela herdou uma chácara onde hoje é o Paço Municipal. E foi indo, teve seus filhos aqui. Posteriormente, ela construiu uma casa onde hoje está instalada a Guarda Civil Municipal. E ela foi prefeita, foi vereadora, foi deputada estadual. Que a dona Teresa também tem muito a ver com São Bernardo. Haja visto que o plenário da nossa Câmara tem o nome de Teresa Delta. Era o doutor Ruggiano, muito famoso em São Paulo, e que tinha essa chácara aqui em Ruge, por isso o nome da cidade, né? Ainda outro dia, eu tenho uma secretária lá na nossa empresa e que adora morar em Ruge Ramos, e ela fala assim, ai, adoro Ruge Ramos. Aí eu falei, pois é, você sabia, Simone, ela se chama, Simone, que Ruge Ramos é o nome de um grande engenheiro que era pai da dona Nenê, esposa do seu Lauro Gomes. Eu nunca soube disso. Então eu falei, bom, olha, a história está ali, bem ali pertinho. Ele não sabe, né? Bom, mas eu sou de Ruge Ramos. Ruge Ramos é outro município, não sei se você sabe. Aqui é a capital de São Bernardo. Ruge Ramos é a capital de São Bernardo? Pode escrever. Não, mas é interessante, formou-se um bairrismo tão forte, Ruge Ramos. Eles ficaram Por com quê? medo da Porque separação. sempre participou da política. Partiu daqui a política forte, né? Que chamava-se Lauro Gomes, o prefeito, onde existia São Bernardo, duas prefeituras, na época antes dele entrar. Era a Teresa Delta e o Dr. Fornari, certo? Aí começou a revolução, né? E depois, então, entrou o Lauro Gomes e para acalmar essa briga aí não foi fácil. Como é que é quando vocês vão para o centro, como é que vocês falam? Eu até hoje não boto São Bernardo do Campo, são Ruge Ramos nos meus cheques. O Lauro Gomes virou um mito, né? Ele virou um mito. Virou um mito, era curiosidade em todo lugar que ia. Ele ia chegar no dia 16, 17 de setembro, ele ia chegar 14 dias, ele fez uma campanha 14 dias antes da eleição. A eleição foi a 3 de outubro de 51. Entende? Ele tomou posse em 52. Aí convidaram a gente para fazer parte da comitiva de execução. Foi um tal de fazer roupa nova. Para poder, né, aparecer na festa. Fui no Cine Anchieta e vi a escadaria do cinema cheia de gente, né? Como se fosse uma arquibancada cheia de gente. E não estava entendendo o que ia acontecer. Sei que ele ia chegar. Ele estava para chegar de carro, tudo. Aí eu perguntei para uma
das senhoras que estavam lá, o que ia acontecer, como é que ia ser a cerimônia. E o seu Lauro chegou, nossa, aquele vozeirão, fumando charuto, a gente nunca tinha visto esse negócio na vida. Levamos um susto. Ele tinha uma pose, Você né? lembra, Uma pessoa pose? que impunha. Ele assim, meu Deus do céu. Que coisa, foi mesmo. Foi uma apoteose. Eu me plantei atrás, na bilheteria, fiquei com o pé num lado, no outro, assim, a bilheteria era no centro do saguão, eu fiquei em cima lá esperando. E de fato aconteceu exatamente como ela pintou. Elas abriram, todo mundo com funil de papel na mão, essa fotografia está aqui, no Bar Farelo, ela está aqui. Entende? Ele chegou, quando ele viu eu armado com flecha e a máquina, ele fez esse gesto assim. Entende? Ele fez assim e sorriu. Foi quando eu vi o Lauro Gomes, eu não conhecia o Lauro Gomes. Pelo visor da máquina, eu conheci ele. Todo mundo bateu palmas quando veio a novidade. Lauro Gomes, candidato a prefeito da cidade. Eis um homem resoluto, em quem todos vão votar. Lauro Gomes, quando for eleito prefeito, só pretende trabalhar, só pretende ajudar. E se a unanimidade é burra, Lauro Gomes, claro, não agradou a todos. O caso dos impostos me faz lembrar que os primeiros impostos que ele lançou era R$200 um metro. Nossa, os italianos passaram a mão na espingarda e falaram, louco, louco. Nunca tinham pago imposto, R$200 um metro. Ih, rapaz, aí lembra-se daqueles italianos mais radicais? Os batadeiros lá pularam. Nossa! Eles tinham grandes áreas. Ficaram o inimigo número 1 dele. Então o Ciro bolava esses negócios aí, você entende? E na coluna dele, todo mundo lia a coluna do Ciro, porque, não sei onde lia, ele inspirava tanto lá, ele achava apelido para todo mundo, você entende? Eu nunca vi uma coisa do Ciro. E, infelizmente acabou a coluna do Ciro. Até hoje, a turma pede para que ele volte, você entende? Mas o Ciro não volta mais. Não. Escrever não, eu acho que já tive uma fase, né, Renato? Uma fase que o pessoal levava mais na brincadeira, essas coisas, sabia que não havia maldade. Porque, que nem nós comentamos, eu li os jornais e eu achava que isso vem da ditadura. Para eles falarem sobre o prefeito, Sua Excelência, o doutor, professor, fulano de tal. Eu falei, mas por que tudo isto? Como o prefeito, uma pessoa comum como nós. Ao menos na época de eleições, não era nada. Bate nas nossas costas. Toma café, mãe, não toma café não, mas faz mal. Deixa, já pago aí pro dia que você voltar a tomar café. É verdade. Então nós começamos a tratar os prefeitos, os vereadores, os políticos, com mais intimidade. Foi aí que nós começamos a arrumar os apelidos. O meu grande amigo Geraldo Faria Rodrigues, prefeito de São Bernardo, ele era de Minas, era um mineirão. E ele tinha um senso de humor incrível, ele adorava que chamasse de Mineirão, tornava-se mais popular. O Tito Costa, que veio de Torrinha, do interior, era o doutor Torrinha. Isso, correto. Estou falando para você que... E o Walter Demarque, como ele fazia polenta, era o polenta. Polentão. Ele adotou, tanto que o centro esportivo lá tá polentão. Polentão. Correto, ele gostou muito. Eu não tinha Ciro nada falava essas coisas. de depreciativo. E a nossa Câmara era o Teatro do Absurdo, que era o apelido da Câmara. Porque era um teatro, aquilo era fantástico. Acontecia coisas lá incríveis. É verdade. E tinham lá os cardeais que mandavam na Câmara. Isso. Que era Lenildo Madalena, o Papa dos Cardeais, Sambico Paranhos, o Leão da Câmara. Isso. O Maurício de Castro era um dos cardeais. O que você falou agora, o Álvaro Domingues, né? Isso, o Álvaro. E eles mandavam. Tinha muita experiência, cada um tinha 120 anos de Câmara, né? A renovação aqui não era muito chegada, né? E nós brincávamos muito com eles. E eles gostavam das brincadeiras, nunca teve problema nenhum. Até ajudou a ficar mais popular, né? Ficou mais popular, eles gostavam, né? Hoje você vê os jornais, a caricatura. Quando nós começamos no jornal, na Gazeta do Ivan Marques, quero citar um nome para um grande amigo meu, não havia caricaturas de político, eles tinham muito receio. Eu tinha um desenhista lá, o Crisanto Mararim, que era fantástico para isso.
Ah, não tenha dúvida. Fazia umas caricaturas dos políticos e eles esperavam chegar o sábado o jornal para ver se eles tinham saído e dar uma risada, né, Renatão? Verdade. Mas a gente se divertia mais que eles, né? Menino, você não sabe quanto era gostoso. Naquela época. O Dino Pinotti, o Renato visitou bem. Ele era uma pessoa muito humilde, de uma família maravilhosa, Nossa, coração gente. grande, né? Uma honestidade que não tinha tamanho, né? E foi. A prefeita de São Bernardo tinha que falar no microfone, né? Nossa. Renato, como é que o Aldino Pinotti iniciava os seus programas na rádio, falando para o Brasil e para o mundo? Qual era o slogan dele? Caríssimas autoridades civil e militar, berço de herói, e deu convencionais da República. Ele não falava, ele falava assim, não falava. Falava. Até hoje eu não sei quais são os convencionais que deu para a República. Mas ele falava. E ninguém desmentia, porque ele era nosso prefeito. Quais são os convencionais? Que deu convencionais da República, ele falava. E o Laranja gostava da coisa. Falava, Rita, deu um copo de uísque pro Lazuri me imitar o Pinotti. Falou assim, não vou imitar. Não, se você não me imitar... Nossa, mãe do céu. Quando imitava o Pinotti, eu estava lá no céu com o homem lá, gente. Será que teve essa ideia? Porque eu comecei a olhar as outras ruas e tinha Rubião Meira, Jairo Ramos, eram todos os professores da época. E eu falei assim, mas quem será que teve a ideia? Ah, és tu, é? Eu não sabia que era a Rita. Nem você sabia não. que era Rita. É porque, seu Lauro, você lembra de como ele era, né? É. Ele falou, tia Rita, a Vila Baeta tá sem nome de rua. Rua oficial. É. Falei, e agora? Aí fui conversar com um do Baeta, né? É. Ele falou assim, não, sabe o que é? Meu pai gostava muito de São Paulo. Resolveu o problema. Vamos pôr o nome de todos os municípios do estado de São Paulo. Eu resolvia desse jeito, sabe? É. Aí depois, aqui no bairro Assunção, eu vim passear com... Lembra do João Gomes? Vim passear com o João Gomes para ver todos os italianos antigos. Sei. Sabe? Aí pusemos todos os nomes. E assim. Foi indo. Assim foi indo. Assim foi a Vila Mussolini. Todos os que participavam do Mussolini. Ah, sim. A Vila Pauliceia é porque era do Coronel Seckler, que foi revolucionário. Sim. Então por isso que lá tem MMDC, Mário Daldo. É por isso. A indústria automobilística brasileira foi a base da transformação registrada na economia de São Bernardo. Em 1948, houve o início efetivo das duas primeiras montadoras, a Varam Motores e a companhia distribuidora Brasmotor, além das indústrias elétricas e musicais Odeon. O Cordon, que era da Mercedes, ele falou assim, aí nós vamos ficar sem slogan? Eu falei, se você esperar até amanhã, depois a gente inventa um para você, sabe? Então, que nós nos reunimos sempre no final de tarde, e eu falei, me dá como é realmente a estrela da Mercedes, né? Como ela fica, né? Se fica duas pontas para cima, uma para baixo. Aí ele falou, não, fica uma ponta para cima e duas para baixo. Então, o que quer dizer isso? É a sua estrela numa boa estrada, porque você está com os dois pés fincados e a cabeça no alto. Com o surgimento das indústrias, vieram a partir de 1978 os movimentos sindicais por melhores salários e condições de trabalho. São Bernardo do Campo sempre abrigou os que tinham sede de transformações. Primeiro foram os portugueses, depois os imigrantes europeus. E era, acima de tudo, um grande catalisador de intenções, um multiplicador de possibilidades. Isso aqui era cheio de gente. Muita recordação. Eu lembro onde ficava o palanque. Todo mundo reunido aqui para ouvir o que Lula ia falar. Companheiros, tomassem cuidado com o rojão aí, porque pode machucar o companheiro. E como a gente vinha do Paço Municipal para a Matriz,
Chegando na esquina, nós observamos que tinha essa esquina ali, bem ali. Hoje é CA. E o povo ficava tudo acampado dentro da igreja, ali na igreja matriz, ficava aqueles mais altos, assim, que nem o Gilson, o Lula. A diretoria ficava escondida, sempre ali dentro. E lá no fundo a gente ficava fazendo dividindo as coisas do povo levar para casa e fazendo as comidas que eram para as pessoas se alimentar. Chegando ali, nós observamos que os policiais estavam quase que 1 metro um do outro e alguns estavam até ajoelhados já com um fuzil, ou metralhadora, que eu não sei direito se é metralhadora ou era fuzil. E aí o companheiro disse, como é que a gente vai fazer? A gente vai avançar ou vai parar? Eu disse, não, nós vamos avançar, porque nós não temos arma, nós estamos desarmados, nós estamos fazendo um movimento pacífico, reivindicando nossos direitos, nós vamos para frente. Só que a gente deu mais uns 4 ou 5 passos e a polícia disparou, né? Eu ia fazer piquete, mas a turma, eu enchia isso aqui de boletim para as portas das fábricas, mas os meninos Entregava escondida? entregavam. Uma vez eu fui presa aqui na Brastemp, Dia Internacional da Mulher, porque eu fui evitar um menino de menor. O menino de menor estava com um fardo de panfleto para entregar e eu tomei do menino e o policial viu. Mas eu não sabia que ele era um policial. E eu estava com aquela folha. Aí ele disse, eu só vou evitar porque hoje é Dia Internacional da Mulher. Eu disse, o que tem a ver com isso? Não tem Dia Internacional da Mulher. Aí ele veio em cima de mim, eu fiz assim com a folha, eu não sabia que o filho da puta era um policial. Dei na cara dele, com uma folha de papel, mas eu pensava que ele era um pinhão. E no fim de contas, o cara trouxeu o meu braço, que ainda hoje eu sinto uma dor muito grande aqui no meu. Aí eu fui e falei, você não é filho de mulher, você é filho de uma égua, de uma jumenta. Falei um monte que hoje eu tenho até um comportamento, não era triste para falar palavrão, ainda falo muito, que é uma coisa muito boa de falar palavrão, é a coisa melhor que tem no mundo. E numa dessas balas, pegou na minha cabeça e cortou bastante, daqui até mais ou menos aqui no meio. Os caras apanhavam lá fora, piquete, tudo, chegava, como é que eu tô? Vem aqui. Sentava ele, passava um álcool, passava sabão, um pano e tirava tudo, limpava, dizia, pronto, agora vai para a enfermaria lá de baixo. E eu imaginando que eu tinha estava saindo de uma clandestinidade, de uma ditadura com anistia em 79, e não querendo perder o emprego, porque eu já estava com meus 3 filhos para criar, eu resolvi sair da sala ali do hospital e peguei um táxi na avenida e fui embora para casa, porque no sábado eu fiz curativo e comprei uma boina e voltei a trabalhar na firma com aquela boina para encobrir o corte na minha cabeça, né? E o cabelo que os médicos tinham cortado, né? E com isso eu continuei trabalhando e não perdi meu emprego. Fiquei mais alguns anos na firma, só fui mandado depois que fui liderar uma outra greve que aconteceu na firma. Aí eu fui mandado embora mesmo de vez, né? Eu tenho certeza que eu sou muito amiga dos metalúrgicos, muito, muito querida deles e eles são queridos meus, porque todos eles passaram pelas essas mãos aqui. No café, na comida, na coxinha, no pastel. Eles passaram por essas mãos aqui e no carinho. Quando eles estavam chorando, muitas vezes eu passava a mão no rosto dele e beijava. O Jair chorou aqui e eu fazia água doce e dava para ele tomar. Gente que queria lutar, gente que sabia que era a vez de resolver um passado no nosso Brasil, uma mudança. E tinha que ser feita aqui na Vila Euclides, falando que ficava bem aqui.
vem aqui nesse vão ali, isso aqui tudo cheio de gente aqui. Eu fazia uma barraquinha bem ali debaixo do garpão e todo mundo ia lá tomar sua aperitiva, comer seu pastel. Dali eu enchia uma garrafa que eu segurava com água e eu enchia uma garrafinha e mandava pro Lula aqui. Voltou, eu vim só aqui. O grande barato foi o seguinte, simultaneamente a essa mudança na questão de música que estava acontecendo fora e que estava sendo absorvida aqui pelo pessoal, foram os primeiros acontecimentos aí da questão das greves sindicais. E nós víamos nesse movimento operário, nessa questão sindical, um elemento que era comum no nosso pensamento, que era a questão do protesto, né? A rebeldia de todo aquele movimento, o enfrentamento ao regime militar. Então aquilo tinha uma ligação direta com a gente. E foi talvez esse o elo de ligação da questão, né, operária com a questão punk. É uma questão de sensibilidade mínima ali, você está vendo ali, né, os trabalhadores, aquela época lutando, sabe? Eu lembro uma cena maravilhosa, assim, louca, de, por exemplo, uma vez eu e o Esquisito, tava aquela puta confusão, cavalaria dando cacetada em policial na Marechal Deodoro. Eu lembro o Esquisito, nós pegamos uma bolota de barro assim, nós acertamos dentro de uma sirene, né? Só uma música, acertar no policial, mas pumba, aquela coisa fechou a sirene, eu e o Esquisito, foi uma coisa maravilhosa. E o Esquisito, hoje ele é esqui. Para não ficar o esquisito, porque ele sempre foi esquisito para tocar. Não, senhor músico. Ela toca tudo. Tudo que você der na mão dele, ele toca. É instrumento de corda, de sopro, percussão, ele toca tudo. A gente tinha muito conjunto em São Bernardo nos anos 60. Tinha bastante. Tinha um monte de conjunto. Aqui em São Bernardo, os Metcheles, Sóton 70, os Brothers, os Cruéis, os Beggars. Fui estudar com a dona Odete Belengauzi, que tinha escola de música. Ah, sim, fizemos um aí Roberto Carlos na Praça Lauro Gomes. Junto com ele. Abrimos o show. Foi em 68, né? Todas as promoções de aniversário culminaram com a apresentação de Roberto Carlos na Praça Lauro Gomes. Música que é o Iê Iê Iê, é Roberto Carlos, é uma brasa. Diga que na cara do Brasil correm as linhas de São Bernardo do Campo. E se alguém ousar discordar, ou pelo menos duvidar com um risinho irônico, diga apenas que o colonizador do Brasil, Martim Afonso de Souza, ao pisar em solos brasileiros, só não foi varado pelas flechas dos índios, porque João Ramalho antes havia preparado o terreno, recepcionando-o cordialmente junto aos selvagens. Diga que na cara do Brasil correm as linhas de São Bernardo do Campo. E se alguém discordar ou duvidar, não ouse você recorrer à história. Peça-lhe que abra o Jornal do Dia. Hoje é incontestável. Todas as linhas do Brasil remetem a São Bernardo do Campo.